Alex Poatan e Jamal Hill devem se enfrentar em breve no UFC. O Jamal é um ex-campeão, né, da categoria, deixou o cinturão porque se machucou, a mesma coisa do Prochazka, né? E o Poatan acabou de vencer recentemente o próprio Prochazka e ganhou o cinturão da categoria meio pesado. Quem não recuperou foi o Prochazka, que acabou sendo derrotado. O Poatan, depois dessa luta com o Prochazka, agora no UFC 295, chamou o Adesanya, né? Mas o Adesanya dificilmente vai voltar de imediato, ainda mais na categoria de cima. Então, a luta mais provável, segundo o próprio presidente do UFC, Dana White, deve ser essa que está aqui atrás, né? Então, uma baita luta e é sobre ela que eu quero falar aqui. Caso você não acompanhe todos os vídeos ou não lembre, eu fiz um vídeo quando o Jamal teve a luta confirmada contra o Glover Teixeira. E eu mostrei naquele vídeo como o Jamal lutava, falei das diferenças do Prochazka, que era pra gente se situar quem era favorito e tal. Então, eu expliquei bastante do jogo e aqui eu quero falar dessa luta e falar aqui do casamento e inclusive porque já saiu em algumas bolsas a cotação para essa luta. E eu já vou falar ela aqui agora de cara. O Poatan é levemente favorito, ele tem cerca de 60% de favoritismo, então eu vou falar sobre a luta e no final eu vou falar se eu concordo ou não e claro, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, então vamos lá. Começando com o retrospecto recente do Poatan. A gente teve nessa categoria, né, no meio pesado, ele enfrentando o Blachowicz, na primeira luta dele na categoria, venceu na decisão dividida, foi uma luta lá na altitude, então complica um pouco o gás, teve ali as quedas do Blachowicz, né, ele tentou fazer ali um antijogo e tal, mas no final das contas o Poatan conseguiu conectar mais golpes, né, e acabou levando a maioria dos rounds para a maioria dos juízes e por isso que ele venceu a luta. Na luta anterior ele tinha sido derrotado pelo Adesanya, né, na revanche, mas antes dessas lutas, dessa luta com o Adesanya, ele tinha vencido o próprio Adesanya por nocaute, ganhado o bônus de performance, nocauteado o Strickland, ganhado o bônus de performance também, ganho do blindado ali na decisão e tinha nocauteado o Andreas Mihailidis e também ganhado um bônus de performance. Então, aí, aliás, na última luta agora com o Prochazka, ele também ganhou bônus de performance. Então vem aí com muitas vitórias, né? Só uma derrota aí dentro do UFC. Vem com um poder de nocaute que pode ser ali com o cruzado atacando, pode ser com o cruzado no contragolpe, como foi, pode ser com cotovelada se você tentar dar queda, pode ser com joelhada, como foi na primeira luta. Então tem um repertório bem grande de opções, né? Afinal de contas, um campeão em duas categorias do Glory. Falando do Hill, né? Vamos falar aqui agora do adversário, não só do retrospecto, né? Já vou falar do jogo, do estilo, do que casa também, né? Só pra gente lembrar o retrospecto. O Hill, primeiro que vem de lesão, assim como o Prochazka vinha para essa luta contra o Poatan, né? Então isso é algo positivo pro Poatan. Né, ele tá bem, tá saudável, tá treinando, tá lutando, então o Prochazka veio de um tempo parado e foi derrotado, e o Hill também vai vir de uma lesão. Então isso não é bom pro Hill, né? Então isso é a favor do brasileiro. Inclusive pode fazer diferença também na cotação, né? Então nas lutas mais recentes, nas últimas 4, o Hill venceu as 4, né? Ele venceu 3 delas por nocaute. Em 2 delas ele ganhou bônus de performance, uma delas ele ganhou luta da noite, que foi contra o Marreta, e na última, que foi contra o Glover, também foi luta da noite, né? Ganhou mais dinheiro aí e venceu bem o Glover naquela luta. Ele conectou 232 golpes e tomou só 75. Então foi um passeio do Hill em cima do Glover. Então essa é uma luta onde, de novo, o Poatan tem a oportunidade de vingar o seu treinador, né? Ele vingou contra o Prochazka, a derrota que o Glover sofreu, e pode vingar agora essa que o Hill colocou, que foi bem mais contundente do que a do Prochazka, né? Então, falando primeiro das estatísticas para depois falar do casamento do jogo, a gente tem o Hill com um volume de golpes maior do que o Poatan. O Poatan já tem um número muito bom, né? Ele tem 5 golpes em média por minuto, só que a gente tem o Hill com 7.31. O volume do Hill é assombroso, é muito grande, ele não para de bater, né? Então isso chama muita atenção. Aí você pensa, tá, mas a gente já sabe que a gente tem que ver quantos golpes o cara toma, não é só quando você bate, né? Você tem que saber também se você apanha muito ou não. O Poatan recebe 3.65 golpes em média, enquanto o Hill 3.35. Então o Hill tem bem mais volume e ele é menos atingido. Então realmente é impressionante. A gente está falando de estatísticas de trocação, né? E detalhe, a gente tem o Hill com mais lutas do que o Poatan, né? Claro, quanto mais lutas, mais difícil é você manter a sua estatística lá em cima, né? Tem isso também. Então realmente é impressionante. Só que temos vantagens
ainda nas estatísticas para o Poatan. Se ele não é melhor no volume nem nos golpes absorvidos, ele é melhor na precisão, né? Ele tem 62%, o Ryu só 54%, e o Ryu se defende de 47% e o Poatan de 50%. Então, são vantagens pequenas, mas o Poatan é superior nessas duas áreas. Ele é mais preciso batendo e no total se defende um pouco melhor dos golpes ali. Lembrando que golpes absorvidos são os golpes que você toma e a defesa é ali o quanto você evita, né? Então, tudo depende, claro, das lutas que você faz, se tem muito volume de golpe ou não, enfim. E a gente tem, se for luta de 5 rounds, né, tem várias variáveis. Na luta agarrada, a gente tem uma coisa mais interessante até do que para a luta que foi com o Prohaska. Por quê? Porque o Ryu não tem média de quedas, ele tem 0, ele não tem tentativa, não tem nem, né, por consequência, precisão, não tem tentativa de finalização, a única coisa que ele tem ali, claro, é a defesa de quedas, que é 73%. O Poatan tem 0,19 tentativas de queda, ou seja, o Poatan tenta mais queda do que o Ryu, né? Tem 100% de precisão nas quedas o Poatan, ou seja, toda vez que tentou derrubar ele conseguiu, e tem 70% de defesa de quedas, que é um pouquinho pior do que o Ryu, e 0,4 de média de finalização. Ou seja, nessa luta, mais do que nunca, o Ryu não vai tentar o grappling. Aí você pode pensar, não, mas é contra o Poatan, dessa vez ele vai tentar. Não, ele mesmo já deu entrevista dizendo que ele vai lutar com o Poatan, vai pra cima, vai nocautear pra provar pra todo mundo que ele é melhor, né? Então ele já falou, eu não vou derrubar, eu não vou pro grappling, eu vou trocar porrada. Então a gente sabe que nem sempre essa é uma boa escolha, né? Talvez essa seja uma boa notícia pro Poatan. Só não vou dizer aqui que é uma boa notícia e contar como vitória certa, porque MMA é complicado, a gente sabe como é esse esporte. Então, falando do jogo dos dois, o que acontece? O mais perigoso do Ryu, na minha opinião, são os cruzados dele de direita. E um detalhe, ele é canhoto, né? Ele luta ali na base de canhoto. E a gente viu contra a Adesanya, contra o Prohaska, que em momentos ali que o cara tá de canhoto, às vezes o Poatan acaba recebendo alguns golpes. Então, tem que tomar muito cuidado. O Ryu, assim como o Prohaska, tem poder de nocaute, porque o nocaute é uma coisa, o nocaute técnico é outra. O Ryu e o Prohaska têm poder de nocaute para acabar com a luta com um golpe só, assim como o Poatan, né? Então tem que tomar cuidado, né? Se for colocar numa balança, o Ryu e o Prohaska bate bem mais forte do que o Adesanya, por exemplo. Então, claro, o Poatan não desidrata tanto como naquela categoria, então tem uma absorção melhor, mas tem que tomar muito cuidado, né? Ele tomou alguns golpes do Prohaska, perdeu o primeiro round, tomou alguns golpes no segundo, mas foi bem, conseguiu contra-ataque e venceu a luta, e ele tem que ter cuidado com o Ryu, né? A gente já viu o Ryu nocauteou o Marreta, que não tinha sido nocauteado por ninguém no meio pesado. Nocauteou o Johnny Walker, e ali o Glover só não foi nocauteado porque o Glover deu uma de Highlander ali, né? Ele conseguiu sobreviver, né? E ele nocauteou também o Jimmy Crute. Então, assim, ele tem um poder de nocaute muito bom. Só que, eu vou dar aqui meu palpite, concordo com o leve favoritismo do Poatan, principalmente porque o Ryu foca muito no boxe. E ele tem ali, tem aquela distância, tem uma boa noção, então acho que ele vai evitar bem alguns golpes do Poatan, vai conseguir conectar alguns, só que ele não usa tanto todo o resto que ele poderia da trocação como o Prohaska faz, né? Então acho que o Ryu, com aquela base mais aberta, aquela postura, a movimentação dele que não é tão intensa quanto a do Prohaska e tal, eu acho que isso vai fazer com que seja um pouco mais fácil até para o Poatan minar as pernas dele ali e tal. Então acho que por isso eu vejo uma leve vantagem ali pro Poatan. Tem que tomar cuidado, como eu falei, meio pesado né? Pegou, acabou. Os dois têm muito poder de nocaute. Mas, apesar do Ryu ter esse estilo de controlar bem a distância, ser canhoto, andar pra cima, colocar pressão, ter bons contragolpes, né? Ele tem excelentes contragolpes, ser muito perigoso, ainda assim, eu acho que o Poatan consegue decifrar, consegue trabalhar bem nas pernas, consegue buscar a oportunidade de nocautear, mesmo ele sendo ofensivo, quanto caso o Ryu venha para cima, o Poatan provou na última luta que ele tem a capacidade de andar para trás, bater e às vezes nocautear também no contragolpe. Então, em circunstâncias normais, mesmo sendo trocação de MMA e etc., eu acho sim o Poatan leve favorito, concordo com as bolsas. De novo, vale o disclaimer, o Ryu é muito perigoso, assim como o Prohaska, é alto nível, é o maior evento do mundo, então existem sim riscos, não dá para dizer já ganhou, tranquilo, tal, mas o Poatan é um cara muito experiente, jamais vai subestimar qualquer um, né? Então eu acho que isso dá uma certa tranquilidade, né? Ele é inteligente, ele não subestimou o Adesanya, que ele já tinha vencido várias vezes, não subestimou o Prohaska, não acho que vai subestimar o Ryu, mesmo o Ryu tendo menos nome do que o Adesanya, menos nome do que o Prohaska. Ele viu que o Ryu fez com o Glover, e o Glover era um dos melhores do mundo,
né? Então, acho que o Poatan vai bem consciente e por conta disso eu dou meu leve favoritismo para ele. Chegando mais próximo da luta, a luta confirmando, né? Claro, aí eu posso trazer ainda mais detalhes sobre isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo e com as bolsas que é 60-40 para o Poatan ou não? Vocês acham que o Rio é favorito? Ou que o Poatan é mais favorito? Sei lá, 70-30 ou 80-20? 90-10? 100-0? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo. Aliás, se quiser que eu faça algum vídeo desse para alguma possível luta também, ou luta que já foi casada, comenta aqui embaixo que eu posso trazer. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!